A paz não nasce da vitória, nem do reconhecimento alheio. Ela surge quando você abandona a necessidade de provar algo ao mundo. Enquanto a mente luta para ser validada, o coração permanece inquieto. Provar é esforço, ser é silêncio. Quando você para de justificar quem é, algo se dissolve por dentro. A tensão, a comparação, a pressa. Nesse espaço vazio, o tal se manifesta naturalmente. Não como conquista, mas como retorno ao que sempre esteve em você. Desde cedo, somos ensinados que existir não é suficiente. É preciso demonstrar valor, justificar escolhas, defender opiniões, mostrar resultados. Pouco a pouco, a vida deixa de ser vivida e passa a ser apresentada. Esse é o ponto onde o sofrimento começa, não de forma explosiva, mas silenciosa, constante, quase imperceptível. O impulso de provar algo nasce do medo. Medo de não ser visto, de não ser aceito, de não ser suficiente. A mente, então, constrói uma estratégia. Se eu mostrar o bastante, serei seguro. Se eu convencer, estarei protegido. Se eu vencer, finalmente descansarei. Mas esse descanso nunca chega, porque a necessidade de provar não tem fim. Sempre haverá alguém a convencer, algo a justificar, uma imagem a sustentar. No caminho taoísta, esse movimento é visto como um afastamento do fluxo natural. O Tao não exige explicações. Ele não se anuncia, não se defende, não se promove. Ele simplesmente é. O rio não prova que sabe fluir. A árvore não prova que é forte. O céu não prova que é vasto. Apenas o ser humano acredita que precisa constantemente demonstrar sua legitimidade. Quando você observa com atenção, percebe que provar algo é sempre um ato de tensão. O corpo se contrai, a respiração encurta, a mente acelera. Existe uma luta invisível acontecendo. Mesmo quando se vence uma discussão, algo se perde internamente. A vitória externa, frequentemente, vem acompanhada de um esvaziamento interno. Isso acontece porque provar algo significa colocar o próprio valor fora de si. Você depende da reação do outro para se sentir inteiro. Se o outro concorda, você se alivia. Se discorda, você se desestabiliza. Assim, sua paz fica nas mãos de algo que você não controla. O Tao ensina o caminho oposto. Aquilo que é verdadeiro não precisa ser defendido. Quanto mais real algo é, menos barulho faz. A profundidade não grita. A força não se exibe. A sabedoria não disputa espaço. Ela permanece. Grande parte do cansaço moderno não vem do trabalho em si, mas da carga invisível de autoafirmação constante. Provar competência, provar inteligência, provar maturidade, provar que está certo, provar que superou, provar que é feliz, provar que não se importa. Ironicamente, uma das provas mais exaustivas. Quando você vive tentando provar algo, sua identidade se torna rígida. Você passa a proteger uma imagem, não a viver uma realidade. E toda imagem exige manutenção, vigilância, defesa, correção constante. Isso cria ansiedade, porque qualquer ameaça externa parece um ataque direto ao seu valor pessoal. No Tao, quanto menos você se agarra a uma identidade fixa, mais livre você se torna. Não porque desaparece, mas porque deixa de ser frágil. Aquilo que não precisa ser provado não pode ser tirado. Aquilo que não depende de aplauso não pode ser humilhado. Existe um paradoxo profundo aqui. Quanto mais você tenta provar, menos convincente se torna. Não para os outros, mas para si mesmo. A insistência revela insegurança. O excesso de palavras revela dúvida. A necessidade de ter razão revela medo de não existir sem ela. Observe os mestres silenciosos. Eles raramente explicam quem são. Sua presença fala antes das palavras. Eles não se apressam em corrigir, convencer ou impressionar. Não porque sejam superiores, mas porque estão em paz com o próprio lugar no fluxo. Provar algo é nadar contra a corrente. Você pode até avançar alguns metros, mas o custo é alto.
O Tao convida a soltar os braços, confiar no movimento natural e permitir que a água conduza. Isso não é passividade, é inteligência profunda. Quando você para de provar, algo inesperado acontece. Sua energia retorna, a mente desacelera, o corpo relaxa, a necessidade de controle diminui. Você começa a agir menos por reação e mais por alinhamento. As palavras ficam mais simples, as decisões mais claras, os conflitos menos frequentes. Isso não significa que você nunca falará, nunca se posicionará ou nunca discordará. A diferença está na origem do gesto. Antes, você falava para se defender. Agora, fala quando é necessário. Antes, reagia para preservar a imagem. Agora, age de acordo com o momento. A verdadeira paz não vem de ser compreendido por todos, mas de não depender dessa compreensão. Quando você entende isso, o mundo perde parte do seu poder sobre você. As opiniões continuam existindo, mas já não comandam seu estado interno. O Tao não pede que você se torne invisível, ele pede que você seja real. E o real não precisa provar nada. Na próxima parte, vamos aprofundar o que acontece internamente quando você solta essa necessidade. E por quê? Paradoxalmente, as coisas começam a fluir melhor quando você para de tentar controlar como é visto. Viver tentando se explicar é uma forma sutil de violência contra si mesmo. Não é uma agressão visível, mas um desgaste contínuo, diário, quase normalizado. A maioria das pessoas não percebe o quanto está cansada porque acredita que esse cansaço faz parte da vida adulta, da responsabilidade, da maturidade. Mas na raiz, o esgotamento não vem apenas do que se faz. Vem do quanto se precisa justificar o que se faz. Justificar-se é manter a mente em estado de alerta constante. É revisar mentalmente cada decisão, cada palavra, cada escolha, imaginando possíveis julgamentos. É antecipar críticas, preparar defesas, organizar argumentos que talvez nunca sejam usados. Esse processo consome uma quantidade imensa de energia vital. Energia que poderia estar disponível para viver, sentir, criar, simplesmente estar. No olhar taoísta, isso é um claro sinal de desalinhamento com o fluxo. O Tao não se explica, ele se manifesta. Quando algo está em harmonia com o fluxo natural, não há urgência em convencer ninguém. As coisas seguem seu curso sem ruído excessivo. O problema surge quando a mente assume o controle e tenta garantir aceitação, segurança e pertencimento por meio da validação externa. Grande parte das justificativas nasce da culpa. Uma culpa difusa, muitas vezes herdada, que diz: você precisa provar que merece. Merecer amor, espaço, descanso, sucesso, silêncio. Então, a pessoa explica por que está cansada, por que disse não, por que mudou, por que se afastou, por que escolheu diferente. Cada justificativa é uma tentativa de pedir permissão para existir do próprio jeito. O corpo sente isso antes da mente admitir. Ombros tensos, mandíbula travada, respiração curta, sensação constante de estar em dívida com alguém ou com o mundo. Mesmo em momentos de descanso, a mente continua trabalhando, revivendo conversas, corrigindo mentalmente falas, imaginando respostas melhores. O descanso nunca é completo, porque a identidade está sempre em serviço. Quando você vive se justificando, você se coloca numa posição inferior sem perceber. Você parte do pressuposto de que o outro tem o direito de exigir explicações sobre sua existência. Isso cria uma relação de desequilíbrio. Um fala para se defender, o outro escuta para julgar, mesmo que esse julgamento nunca seja explicitado. No Tao, não existe essa hierarquia interna. Cada ser ocupa seu lugar no fluxo, sem precisar se desculpar por isso. A árvore não pede permissão para crescer torta.
O rio não se explica por mudar de curso. Eles respondem às condições do momento, não às expectativas externas. Há também o esgotamento emocional de manter coerência narrativa. Quando você precisa justificar quem é, precisa lembrar quem disse que era. Precisa sustentar versões, alinhar histórias, manter consistência. Isso gera ansiedade, porque qualquer mudança interna vira uma ameaça externa. Mudar passa a parecer fraqueza, incoerência, falha moral. Mas o tal é movimento. Aquilo que não muda, apodrece. A água parada se contamina. O ser humano que não se permite mudar adoece por dentro. Justificar-se demais é tentar congelar a própria identidade para que ela seja compreendida e aceita. Só que o preço disso é alto. Você perde a liberdade de se transformar. Quando você solta a necessidade de se justificar, não significa que se torna irresponsável ou indiferente. Significa que você assume responsabilidade por si sem precisar da aprovação alheia. Você passa a responder, não a reagir. A diferença é sutil, mas profunda. Responder vem de um lugar interno de clareza. Reagir vem do medo de ser mal interpretado. Quem reage explica demais. Quem responde fala o necessário e, às vezes, não fala nada. Existe um silêncio poderoso que surge quando você não sente mais a obrigação de se defender. Esse silêncio não é vazio nem apático. Ele é cheio de presença. As palavras que saem desse espaço têm peso, não volume. Elas não tentam convencer, apenas expressam. Muitos conflitos se dissolvem quando você para de se justificar. Não porque o outro concorda, mas porque o jogo muda. Não há mais uma energia de disputa. Sem defesa, não há ataque que se sustente por muito tempo. O conflito precisa de resistência para continuar existindo. O esgotamento começa a ceder quando você percebe que não deve explicações sobre sua essência. Você pode explicar decisões práticas, acordos, limites, mas não precisa justificar seu sentir, seu ritmo, seu processo interno. Isso é território sagrado. O Tao ensina que a verdadeira economia de energia está em alinhar-se com o que é, não em lutar para parecer algo. Quando você deixa de gastar energia se explicando, essa energia retorna como vitalidade, intuição e simplicidade. Você começa a perceber que muitas justificativas eram tentativas de evitar desconforto, o seu e o do outro. Mas evitar desconforto não é o mesmo que viver em paz. A paz surge quando você tolera o desconforto de não ser compreendido por todos. Parar de se justificar é aceitar que algumas pessoas não entenderão suas escolhas e que isso não é um problema a ser resolvido. É apenas um fato do fluxo. Na próxima parte, vamos explorar como o abandono da necessidade de se explicar transforma suas relações e por que a autenticidade silenciosa tende a gerar mais respeito do que qualquer defesa bem elaborada. Existe um ponto de virada silencioso que acontece quando você deixa de provar quem é. Ele não vem com anúncios, nem com rupturas dramáticas. Ele se revela nas relações. Pessoas que antes pareciam exigir demais começam a se afastar. Outras, inesperadamente, se aproximam. E você percebe algo desconcertante. Não foi você que mudou o mundo. Foi o mundo que parou de responder à sua necessidade de validação. Enquanto você tenta provar algo, suas relações são construídas sobre expectativas. Você espera reconhecimento. O outro espera coerência com a imagem que criou de você. Ambos entram num acordo implícito. Eu continuo sendo quem você espera, e você continua me aceitando. Esse acordo parece estável, mas é frágil. Basta uma mudança interna para que tudo comece a ranger. No Tao, relações não são contratos de identidade, são encontros de movimento. Quando você flui, quem está no mesmo ritmo permanece. Quem não está, naturalmente se distancia. Não há culpa nisso. Não há traição.
Há apenas descompasso. Quando você para de provar, algo sutil acontece. Sua energia deixa de pedir. Você não busca mais aprovação, concordância ou validação emocional. Essa ausência de pedido muda completamente a dinâmica. Algumas pessoas se sentem desconfortáveis, porque estavam acostumadas a ocupar o lugar de quem avalia, julga ou concede permissão. Sem esse papel, elas perdem o chão. Outras pessoas, no entanto, sentem alívio. Elas não precisam mais responder às suas expectativas ocultas. O relacionamento se torna mais leve, mais verdadeiro, menos performático. Conversas ficam mais simples. Silêncios deixam de ser constrangedores. A presença passa a valer mais do que a opinião. Parar de provar também expõe relações baseadas em controle. Quando você se justificava, o outro tinha influência sobre suas escolhas. Quando você para, essa influência desaparece. Isso pode gerar resistência, acusações, tentativas de puxar você de volta ao antigo papel. Frases como "você mudou", "você está estranho", "você não é mais o mesmo", surgem não como observações neutras, mas como tentativas de restauração do controle. No tal, mudar não é problema. Apegar-se ao que foi é. Quando alguém exige que você continue sendo quem já não é, essa pessoa não está interessada em você, mas na estabilidade que você fornecia. E estabilidade obtida à custa da própria verdade é uma forma de aprisionamento. Ao parar de provar, você também deixa de entrar em disputas desnecessárias. Antes, qualquer discordância parecia um ataque pessoal. Agora, ela se torna apenas uma diferença de perspectiva. Você não sente mais a urgência de convencer. Isso desarma conflitos antes mesmo de começarem. Existe uma maturidade relacional profunda nesse ponto. Você aprende a permitir que o outro pense diferente sem que isso abale seu centro. Aprende a sair de conversas que não têm mais vida. Aprende a ficar em silêncio, sem medo de ser mal interpretado. Tudo isso fortalece relações reais e dissolve as artificiais. No entanto, esse processo não é indolor. Parar de provar pode trazer solidão temporária. Algumas conexões só existiam enquanto você se explicava, se adaptava, se diminuía. Quando isso cessa, o vínculo perde sustentação. Esse vazio assusta, mas é um vazio fértil. Ele cria espaço para encontros mais alinhados com quem você é agora. O Tao ensina que o vazio não é ausência, é potencial. O copo é útil por causa do espaço que contém, não do material que o forma. Da mesma forma, relações mais verdadeiras só surgem quando há espaço. Espaço de silêncio, de não saber, de não precisar impressionar. Quando você não prova nada, suas palavras ganham outro peso. Elas não carregam urgência nem defesa. Elas vêm do alinhamento com o momento. Isso gera confiança, mesmo sem esforço. Pessoas sentem quando alguém está inteiro, mesmo sem entender racionalmente por quê. Curiosamente, ao parar de provar, você se torna mais respeitado, não por todos, mas pelos que importam. O respeito nasce da coerência silenciosa, não da argumentação constante. Quem está em paz não precisa se impor. A própria presença estabelece limites. Você também passa a perceber com mais clareza quem está com você e quem estava apenas com a imagem que você sustentava. Essa clareza pode doer, mas liberta. Manter relações que exigem autoabandono é um preço alto demais para qualquer sensação de pertencimento. No fluxo taoísta, relações não são forçadas nem mantidas por medo. Elas acontecem enquanto há vida nelas. Quando o fluxo muda, elas se transformam ou se dissolvem. Resistir a isso é sofrer desnecessariamente. Parar de provar não afasta o amor verdadeiro. Afasta a dependência. E amor sem dependência é mais leve, mais honesto, mais vivo. Na próxima parte, vamos olhar para dentro. O que acontece com a identidade quando você solta a necessidade de ser alguém aos olhos do outro?
E por que esse desaparecimento é, na verdade, um retorno profundo a si mesmo. Quando você para de provar algo, a primeira coisa que começa a ruir não é o mundo externo, é a imagem que você construiu para sobreviver nele. E isso assusta. A imagem sempre pareceu proteção. Ela organizava suas escolhas, guiava suas respostas, dava contorno à sua identidade. Sem ela, surge a pergunta silenciosa: quem sou eu, se não preciso ser visto de um certo jeito? No Tao, essa pergunta não exige resposta imediata. Ela não precisa ser resolvida, apenas habitada. O problema não é não saber quem você é. O problema é precisar saber e provar o tempo todo. A identidade fixa é uma tentativa da mente de tornar o fluxo previsível, mas o Tao não é previsível, ele é vivo. A imagem nasce do olhar do outro. Você aprende cedo o que é valorizado, o que é rejeitado, o que gera aprovação. Aos poucos, passa a moldar seu comportamento para caber nessas expectativas. Isso não acontece por vaidade, mas por sobrevivência emocional. A criança aprende: se eu for assim, serei amado. O adulto repete o padrão: se eu sustentar essa imagem, serei aceito. O problema é que a imagem exige manutenção constante. Você precisa agir de acordo com ela mesmo quando ela já não representa o que sente. Precisa reagir como alguém coerente com o personagem, não como alguém verdadeiro no momento. Essa divisão interna gera desgaste profundo. Você vive um papel enquanto algo em você pede silêncio, pausa, mudança. Quando você solta a necessidade de provar, essa imagem começa a perder força. Não porque você a destrói, mas porque deixa de alimentá-la. E toda imagem não alimentada se dissolve. Esse processo pode gerar uma sensação de vazio, desorientação, até de perda de identidade. Mas, no Tao, isso não é queda. É retorno. O retorno ao ser não é uma construção nova, é um desaprendizado. Você não se torna algo diferente. Você deixa de sustentar o que nunca foi essencial. Camadas caem. Explicações se tornam desnecessárias. Definições perdem importância. Você já não precisa dizer quem é, porque começa a sentir quem é. Existe um alívio profundo nesse ponto. O corpo relaxa. A mente para de vigiar cada gesto. A necessidade de controlar como é percebido diminui. Você começa a agir a partir da escuta interna, não da expectativa externa. Isso não gera caos, gera simplicidade. No Tao, o ser não precisa de adjetivos. Ele não é bom, forte, sábio ou bem-sucedido. Ele é. E, paradoxalmente, quanto menos você tenta se definir, mais inteiro se torna. A água não se chama água, ela flui. A flor não se explica, ela desabrocha. O desapego da imagem também liberta da comparação. Enquanto você sustenta uma identidade, precisa medi-la em relação às outras. Quem está melhor? Quem é mais? Quem chegou mais longe? Quando a imagem perde importância, a comparação perde sentido. Cada um ocupa seu lugar no fluxo, sem hierarquia interna. Esse retorno ao ser não significa isolamento ou indiferença. Pelo contrário, você se torna mais sensível, mais presente, mais disponível. Mas essa disponibilidade não vem da necessidade de agradar. Vem da abundância interna de quem não está se defendendo. Há um silêncio novo que surge. Um silêncio confortável. Não o silêncio de quem se cala por medo, mas o de quem não precisa preencher o espaço para existir. Nesse silêncio, a intuição ganha voz. Você começa a perceber quando agir e quando não agir, quando falar e quando deixar passar. O ego, entendido aqui como a estrutura que precisa ser vista, resiste a esse processo. Ele teme desaparecer. Mas o que desaparece não é você, é apenas a ideia de você. E essa ideia sempre foi limitada demais para conter o que você realmente é. No Tao, perder-se é um passo necessário para encontrar-se.
Não o encontrar-se como definição, mas como experiência viva. Você não aponta para si e diz, sou isso. Você simplesmente está, e isso basta. Parar de provar é aceitar não ser constantemente reconhecido. É aceitar não ser plenamente compreendido. É aceitar não caber em rótulos. Essa aceitação não diminui, ela amplia. O espaço interno cresce, a vida flui com menos atrito. Na próxima parte, vamos observar como esse retorno ao ser se manifesta nas ações do dia a dia e por que agir sem precisar provar se torna uma das formas mais profundas de liberdade. Quando a necessidade de provar algo cai, a ação muda de qualidade. Não é que você faça menos, é que faz de outro lugar. Antes, cada gesto carregava uma intenção oculta: ser visto, ser reconhecido, ser validado. Agora, o gesto nasce do alinhamento com o momento, e essa mudança, embora invisível, transforma profundamente a experiência de viver. No tal, agir não é impor vontade ao mundo, mas responder ao fluxo. Isso é o princípio do Wu Wei, ação sem esforço forçado. Não é passividade nem negligência, é agir sem tensão interna, sem conflito entre o que se faz e o que se é. Quando você não precisa provar, o esforço excessivo desaparece. Observe como você agia quando precisava ser reconhecido. Havia pressa, havia ansiedade pelo resultado, havia apego à resposta do outro. Cada ação vinha acompanhada de expectativa, e toda expectativa é uma forma de controle. O problema não é agir com intenção, mas agir dependente do retorno. Agir sem provar é libertar a ação do julgamento. Você faz o que precisa ser feito porque é o passo adequado naquele momento, não porque isso vai construir uma imagem ou confirmar um valor pessoal. Se o gesto é visto, ótimo. Se não é, tudo bem. Ele já cumpriu sua função. Essa postura muda completamente a relação com o sucesso e o fracasso. Quando você age para provar, o sucesso infla o ego e o fracasso o destrói. Quando você age a partir do ser, ambos se tornam informações, não definições. Você aprende, ajusta, segue. O fluxo continua. No cotidiano, isso se manifesta de forma simples. Você fala quando sente que deve falar, não para preencher o silêncio. Você trabalha com foco, não com ansiedade. Você descansa sem culpa. Você diz não, sem longas explicações. Cada gesto se torna mais direto, mais limpo, menos carregado de tensão emocional. Existe também uma economia profunda de energia. Antes, grande parte da força vital era gasta em antecipação, defesa e correção. Agora, essa energia retorna ao corpo. Você sente mais presença, mais clareza, mais vitalidade. Não porque a vida ficou mais fácil, mas porque você parou de lutar contra ela. Agir sem provar também traz precisão. Quando não há necessidade de impressionar, você percebe melhor o que realmente é necessário. Não há exagero, nem omissão por medo. Há adequação. O tal valoriza o gesto justo, nem a mais, nem a menos. Isso se reflete até na forma como você lida com erros. Sem a pressão de sustentar uma imagem, errar deixa de ser uma ameaça. O erro vira parte do movimento, não um ataque à identidade. Você corrige sem drama, aprende sem humilhação, evolui sem precisar anunciar. Muitos confundem essa postura com indiferença ou falta de ambição. Na verdade, é o oposto. É uma ambição alinhada, não compulsiva. Você continua criando, construindo, se dedicando, mas sem se perder no processo. O fazer não engole o ser. No tal, a ação correta não nasce da vontade de vencer, mas da escuta do momento. Isso exige presença, e presença só é possível quando a mente não está ocupada tentando provar algo sobre si mesma. Existe uma confiança silenciosa que surge quando você age assim. Não a confiança arrogante de quem se afirma, mas a confiança tranquila de quem confia no próprio lugar no fluxo. Você não precisa se apressar. O tempo deixa de ser um inimigo.
Cada coisa acontece quando deve acontecer. Agir sem provar também muda a forma como você influencia os outros. Sem discurso, sem imposição, sem tentativa de convencer, sua postura se torna referência. Pessoas sentem quando alguém age sem tensão. Isso inspira mais do que qualquer argumento. Essa liberdade não é conquistada de uma vez. Ela se aprofunda com a prática diária de soltar expectativas. Cada vez que você age sem buscar reconhecimento, um peso cai. Cada vez que você aceita não ser visto, algo se alinha por dentro. O Tao não recompensa o esforço forçado, ele responde à harmonia. Quando suas ações nascem do ser, a vida encontra menos resistência em você. As coisas fluem, não por magia, mas por ausência de conflito interno. Na próxima parte, vamos entrar no território mais sutil, o silêncio interior que se estabelece quando você não precisa mais provar nada. E por que esse silêncio é a base real da paz? Quando você para de provar algo, o primeiro som que desaparece não é o do mundo, é o ruído interno, um ruído constante, quase imperceptível, feito de justificativas mentais, ensaios de respostas, comparações silenciosas e defesas antecipadas. Esse barulho acompanhou você por tanto tempo que parecia parte da sua identidade. Só quando ele cessa é que você percebe o quanto estava em guerra consigo mesmo. No Tao, o silêncio não é ausência de vida, mas ausência de conflito. É o estado em que a mente não precisa corrigir o presente nem preparar o futuro para se sentir segura. Esse silêncio não surge pela força, mas pela rendição. Você não o cria, você para de atrapalhá-lo. A luta invisível acontece quando você vive dividido entre o que é e o que deveria ser aos olhos do outro. Uma parte de você vive o momento, outra observa, avalia, julga, ajusta. Esse desdobramento interno consome energia vital e gera uma tensão permanente. Parar de provar é unificar essas partes. Você volta a ser um só. Quando o silêncio interior começa a se estabelecer, algo curioso acontece. Você se torna mais sensível, não menos. Você percebe nuances, ritmos, sinais que antes passavam despercebidos. O corpo fala mais claramente, a intuição ganha espaço. O momento se apresenta sem a interferência constante da mente explicativa. Esse silêncio não elimina pensamentos. Ele muda sua relação com eles. Pensamentos passam como nuvens, não como ordens. Você os observa sem segui-los compulsivamente. A necessidade de responder a tudo, resolver tudo, justificar tudo diminui. Muitas coisas simplesmente deixam de exigir resposta. O Tao valoriza esse estado porque nele o ser humano volta a ouvir o fluxo. Quando o barulho interno domina, você age por reflexo, por hábito, por medo. No silêncio, você age por clareza. Não é uma clareza intelectual, mas uma clareza corporal, imediata, quase óbvia. Muitos confundem silêncio interior com apatia ou afastamento emocional. Mas o silêncio taoísta é profundamente vivo. Ele não fecha, ele abre. Ele não isola, ele conecta. Sem o ruído da autoafirmação, você escuta melhor o outro, o ambiente, a própria vida. Existe também um descanso profundo nesse estado. Um descanso que não depende de férias, de tempo livre ou de condições ideais. É o descanso de quem não está mais se defendendo. Mesmo em meio à atividade, algo em você permanece quieto. Essa quietude é a base da paz. Parar de provar também dissolve o diálogo interno acusatório. Aquela voz que cobra, compara, exige, corrige. Sem a pressão de sustentar uma imagem, essa voz perde força. Você não precisa mais se punir para melhorar. O aprendizado se torna natural, não violento. O silêncio interior permite aceitar paradoxos. Você pode estar bem e não saber exatamente por quê. Pode errar sem se condenar. Pode mudar de ideia sem se sentir incoerente.
A mente deixa de exigir explicações lineares para tudo. A vida se torna mais ampla. No tal, o silêncio é fértil. É nele que as decisões corretas amadurecem. Não por análise excessiva, mas por maturação natural. Quando você não força respostas, elas surgem no tempo certo. Isso exige confiança, não em si como ego, mas no fluxo que sustenta tudo. Há também uma coragem envolvida. Ficar em silêncio interior é permitir não ter respostas prontas. É tolerar o vazio sem preenchê-lo com discurso. É deixar que o desconforto passe sem transformá-lo imediatamente em explicação. Essa coragem é silenciosa, mas poderosa. Com o tempo, você percebe que muitas preocupações eram sustentadas apenas pelo ruído. Sem ele, elas perdem força. O que permanece é o essencial. O que não permanece nunca foi necessário. O silêncio interior não elimina a ação, ele a depura. A ação que nasce desse silêncio é precisa, econômica, alinhada. Você fala quando precisa falar, age quando precisa agir, descansa quando precisa descansar, sem culpa, sem pressa, sem defesa. Parar de provar não te afasta do mundo. Te devolve a ele de forma mais íntegra. Você participa sem se perder. Se envolve sem se confundir, vive sem se explicar. Na próxima parte, vamos explorar como esse silêncio interior transforma a relação com o sofrimento e por que muitas dores perdem intensidade quando você não tenta mais justificá-las ou combatê-las. Grande parte do sofrimento humano não vem da dor em si, mas da tentativa constante de explicá-la, justificá-la ou eliminá-la rapidamente. Quando algo dói, a mente entra em ação. Por que isso está acontecendo comigo? O que eu fiz de errado? Como faço para provar que não merecia isso? Essa busca por sentido imediato não alivia, ela intensifica. No tal, o sofrimento não é um erro do fluxo, ele é um movimento dentro dele. Assim como o inverno não precisa se explicar para chegar, a dor não pede permissão para existir. O conflito surge quando você transforma a dor em um problema de identidade. Quando você precisa provar que é forte apesar dela, ou justificar sua existência apesar do sofrimento, você cria uma segunda camada de dor, mais pesada que a primeira. Parar de provar muda radicalmente essa relação. Você deixa de lutar para parecer bem quando não está. Deixa de explicar sua dor para torná-la aceitável. Deixa de comparar seu sofrimento com o dos outros para validá-lo. A dor passa a ser apenas o que é, uma experiência, não uma definição de quem você é. Existe um alívio profundo quando você não precisa mais justificar sua dor. Você pode estar triste sem explicar, cansado sem se desculpar, confuso sem se defender. Isso não te torna fraco, te torna honesto com o momento. E honestidade com o momento é alinhamento com o tal. Quando a mente para de exigir explicações, o corpo começa a liberar a tensão associada à dor. A respiração aprofunda. O choro vem sem vergonha. O silêncio se torna acolhedor. A dor encontra espaço para se mover e tudo o que pode se mover pode se transformar. O sofrimento se intensifica quando você resiste a ele ou quando tenta usá-lo para provar algo. Força, maturidade, superação. Isso cria rigidez. E rigidez sempre dói mais do que fluidez. No tal, a suavidade não elimina a dor, mas impede que ela se solidifique. Parar de provar também dissolve a narrativa de vítima ou herói. Você não precisa ser exemplo nem mártir. Você não precisa transformar cada dor em lição imediata. Algumas experiências só precisam ser vividas e atravessadas. O significado, se vier, virá depois. Ou talvez não venha, e tudo bem. Esse posicionamento muda sua relação com o tempo. Você deixa de exigir cura rápida, entendimento imediato, fechamento emocional perfeito. Você respeita o ritmo do processo. E respeitar o ritmo é uma forma profunda de cuidado.
há também uma compaixão nova que surge. Quando você não precisa justificar sua própria dor, deixa de exigir explicações da dor do outro. Você escuta mais, julga menos, não tenta consertar imediatamente. Às vezes, apenas permanece. E permanecer é uma das maiores formas de amor silencioso. No tal, aceitar não é resignar, é parar de lutar contra o que já está acontecendo. A luta consome energia que poderia ser usada para atravessar a experiência com mais suavidade. Quando você aceita, a dor encontra menos resistência e, paradoxalmente, passa mais rápido. Parar de provar não significa se afundar no sofrimento. Significa não adicionar camadas desnecessárias a ele. A dor vem e vai. A identidade, quando não está presa à prova, permanece intacta. Você começa a perceber que muitas dores antigas eram mantidas vivas pela narrativa que você precisava sustentar sobre elas. Sem essa narrativa, elas perdem forma. Não porque foram negadas, mas porque foram finalmente permitidas. O tal não promete uma vida sem dor. Ele aponta para uma vida sem luta desnecessária. E isso muda tudo. Na próxima parte, vamos observar como viver sem provar transforma a relação com o futuro. E por que a ansiedade perde força quando você não precisa garantir quem será amanhã. Parte 8, 7K de caracteres. Parte 8. O futuro sem prova e o fim da ansiedade. 7. 000 caracteres. A ansiedade é, em grande parte, uma projeção da necessidade de provar algo no amanhã. Provar que dará certo. Provar que você será suficiente. Provar que as escolhas de hoje não foram um erro. O futuro, então, deixa de ser um campo de possibilidades e se torna um tribunal onde você imagina estar constantemente sendo julgado. No tal, o futuro não exige garantias. Ele emerge do presente, como o rio que nasce da fonte e se transforma a cada curva. A ansiedade surge quando você tenta controlar esse curso antecipadamente, não para viver melhor, mas para assegurar uma identidade futura aceitável. Quando você para de provar, o futuro perde parte do seu peso. Não porque se torna previsível, mas porque deixa de ser um palco de autoafirmação. Você não precisa mais ser alguém específico amanhã para se sentir válido hoje. Isso dissolve a urgência que alimenta a ansiedade. Grande parte da ansiedade vem da pergunta silenciosa: quem eu preciso ser para que tudo fique bem? Essa pergunta carrega uma exigência impossível, porque o tudo nunca fica completamente bem. Ele apenas muda. O tal não oferece estabilidade fixa, oferece adaptabilidade. Sem a necessidade de provar, você começa a se relacionar com o futuro como continuação do fluxo, não como um teste. Planos continuam existindo, decisões continuam sendo tomadas, mas sem a carga emocional de garantir valor pessoal. O planejamento se torna funcional, não existencial. A mente ansiosa tenta prever todos os cenários para evitar falhas de imagem. Ela ensaia respostas, prepara defesas, imagina julgamentos. Esse movimento cria um estado constante de alerta que esgota o corpo. Quando você não precisa mais provar nada no futuro, esse mecanismo perde sentido. Você passa a confiar mais no ajuste do momento do que no controle antecipado. Isso não é imprudência, é inteligência orgânica. Assim como o corpo se equilibra ao caminhar sem calcular cada passo, a vida encontra equilíbrio quando você confia na correção em tempo real. No tal, o amanhã não é um objetivo a ser conquistado, mas um desdobramento natural do agora. Quando o agora está alinhado, o amanhã se organiza. Quando o agora está tenso, o amanhã herda essa tensão. Parar de provar também muda sua relação com o medo de errar. Sem a obrigação de sustentar uma narrativa de sucesso contínuo, o erro perde seu caráter ameaçador. Ele se torna ajuste de rota, não sentença.
Isso reduz drasticamente a ansiedade, porque o medo do erro é um de seus principais combustíveis. Você começa a perceber que muitas preocupações eram tentativas de garantir pertencimento futuro. E se eu não for aceito? E se eu falhar? E se eu decepcionar? Quando você não depende mais dessa aceitação para existir, essas perguntas perdem força. Existe um espaço interno que se abre quando o futuro deixa de ser um juiz. Nesse espaço surge uma curiosidade tranquila. Você não precisa saber exatamente como tudo vai se desenrolar. Você se permite descobrir. E descoberta é mais leve do que controle. O Tao ensina que a confiança verdadeira não está em prever, mas em responder. A vida não exige que você saiba o caminho inteiro, apenas o próximo passo. Quando você aceita isso, a ansiedade cede lugar à atenção. Sem a necessidade de provar, você também se torna mais flexível. Planos podem mudar sem gerar colapso interno. Expectativas podem cair sem devastação emocional. Você aprende a soltar sem sentir que está perdendo a si mesmo. A ansiedade diminui não porque o futuro ficou seguro, mas porque você deixou de colocar sua identidade em jogo nele. O que quer que aconteça, você permanece. No Tao, essa permanência não é rigidez, é presença. Você está aqui inteiro, disponível para o que vier. E isso basta. Na próxima parte, vamos falar sobre o reconhecimento final desse caminho. A paz que surge quando você percebe que nunca houve nada a provar e que essa paz sempre esteve acessível. A ansiedade nasce, quase sempre, da tentativa de garantir um amanhã que confirme o seu valor. Provar que você será suficiente. Provar que fará a escolha certa, provar que não ficará para trás. O futuro se transforma num palco imaginário onde você acredita estar sendo observado, avaliado e comparado, mesmo quando ninguém está olhando. No Tao, o futuro não exige garantias. Ele não pede promessas, nem performances antecipadas. Ele brota do presente, como o rio que se forma a partir da nascente e se reinventa a cada curva. A ansiedade surge quando você tenta controlar esse fluxo não para viver melhor, mas para proteger uma identidade que teme falhar. Quando você para de provar, o futuro perde peso, não porque se torne previsível, mas porque deixa de carregar a responsabilidade de definir quem você é. Você não precisa mais ser alguém amanhã para se sentir inteiro hoje. Essa simples mudança dissolve a urgência interna que alimenta a ansiedade. Grande parte da ansiedade vem de uma pergunta silenciosa: quem eu preciso me tornar para que tudo dê certo? Essa pergunta é cruel, porque o tudo nunca se estabiliza. A vida não oferece um ponto final de segurança. Ela oferece movimento. O Tao não promete controle, ele oferece adaptação. Sem a necessidade de provar, você continua planejando, pensando, escolhendo, mas sem transformar o planejamento em um teste existencial. O plano deixa de ser uma defesa contra o medo e passa a ser apenas uma ferramenta. Se funciona, ótimo. Se não, ajusta-se. O fluxo segue. A mente ansiosa tenta prever todos os cenários porque acredita que, se antecipar o suficiente, evitará a dor. Na verdade, ela apenas prolonga o sofrimento no tempo. Cada cenário imaginado consome energia real. Quando você não precisa mais provar sucesso, competência ou acerto futuro, essa engrenagem perde sentido. Você passa a confiar mais na capacidade de responder do que na tentativa de prever. Isso não é imprudência. É inteligência viva. O corpo mantém o equilíbrio andando sem cálculos conscientes. Da mesma forma, a vida encontra equilíbrio quando você confia na correção que acontece no momento, não no controle antecipado. No Tao, o amanhã é consequência direta do agora. Um agora tenso gera um amanhã pesado. Um agora alinhado cria um amanhã mais leve, mesmo diante de desafios. Parar de provar é aliviar o agora, e com isso, aliviar o futuro. O medo de errar perde força quando o erro não ameaça sua identidade.
Sem a obrigação de sustentar uma narrativa de sucesso contínuo, errar se torna aprendizado, não condenação. A ansiedade diminui porque o erro deixa de ser um abismo emocional. Muitas preocupações estavam ligadas ao medo de não pertencer no futuro. E se eu falhar? E se eu decepcionar? E se eu não for aceito? Quando você entende que sua existência não depende desse pertencimento, essas perguntas se esvaziam. Surge então um espaço interno novo, o espaço da curiosidade. Você não precisa saber como tudo vai se resolver. Você se permite descobrir. E descobrir é sempre mais leve do que controlar. O Tao ensina que a verdadeira confiança não está em ter respostas, mas em estar disponível. Disponível para ajustar, aprender, mudar de direção. A vida não exige que você conheça o caminho inteiro, apenas que esteja presente no próximo passo. Sem a necessidade de provar, você se torna mais flexível. Planos podem ruir sem destruir você. Expectativas podem cair sem gerar desespero. Você perde menos tempo defendendo o que imaginou e mais tempo vivendo o que está acontecendo. A ansiedade não desaparece porque o futuro ficou seguro. Ela desaparece porque você deixou de colocar sua identidade em jogo nele. O que quer que venha, você permanece inteiro. No Tao, essa permanência não é rigidez, é presença. Você está aqui, agora, sem precisar garantir nada além disso. E isso é suficiente. Na próxima parte, chegamos ao ponto final desse caminho. A paz silenciosa que surge quando você percebe que nunca houve nada a provar e que essa paz sempre esteve disponível. Existe um momento silencioso, quase imperceptível, em que você percebe que não há mais ninguém a convencer, nenhum argumento a sustentar, nenhuma imagem a proteger. Esse momento não vem como euforia, nem como vitória. Ele vem como descanso, um descanso profundo, sem aplausos, sem testemunhas. É aí que a paz começa a se revelar. A paz que nasce quando você para de provar algo é diferente de qualquer sensação de conquista. Conquistas exigem manutenção, precisam ser lembradas, defendidas, comparadas. Essa paz não. Ela se sustenta sozinha, porque não depende de nada externo. Ela não precisa ser confirmada. Ela simplesmente está. No Tao, a paz não é um estado especial a ser alcançado no futuro. Ela é o estado natural quando o conflito interno se dissolve. O conflito não é causado pelo mundo, mas pela tentativa constante de se afirmar diante dele. Quando essa tentativa cessa, algo em você relaxa, como um músculo que finalmente para de se contrair. Durante muito tempo, você acreditou que precisava ser visto para existir plenamente, ser reconhecido, valorizado, compreendido. Mas esse reconhecimento sempre foi instável. Dependia do humor alheio, do contexto, da comparação. A paz baseada nisso sempre foi frágil. Quando o olhar externo se afastava, ela desmoronava. Parar de provar revela uma verdade simples e desconcertante. O reconhecimento mais exaustivo é aquele que você exige de si mesmo. A cobrança interna, o julgamento constante, a comparação silenciosa, tudo isso pesa mais do que qualquer crítica externa. Quando essa exigência cai, o mundo perde parte do seu poder. A paz que surge não é ausência de problemas. Desafios continuam, conflitos acontecem, perdas existem. A diferença é que essas experiências não definem mais quem você é. Elas passam pelo campo da vida sem invadir o centro do ser. No Tao, o centro é vazio, e exatamente por isso estável. Não vazio de vida, mas vazio de necessidade. Necessidade de provar, de convencer, de se justificar. Esse vazio é fértil. Ele acolhe tudo sem se confundir com nada. Quando você não depende de reconhecimento, sua relação com as pessoas muda mais uma vez. Você aprecia elogios sem se apegar. Escuta críticas sem se destruir. Aceita a indiferença sem interpretar como rejeição. Isso não te torna frio,
te torna livre. Existe uma dignidade silenciosa nesse estado. Você não se impõe, mas também não se diminui. Você ocupa seu lugar no fluxo sem disputar espaço. Como a montanha que não se move para ser respeitada, mas é respeitada por sua presença. Essa paz também redefine o sucesso. Sucesso deixa de ser prova de valor e passa a ser expressão de alinhamento. Se algo dá certo, ótimo. Se não, ajusta-se. O resultado não decide sua dignidade. Ele apenas informa o caminho. Muitas pessoas confundem essa postura com desinteresse ou falta de ambição. Mas a verdade é que a ambição se transforma. Ela deixa de ser uma corrida por validação e se torna um movimento natural de expressão. Você faz porque sente que deve fazer, não para ser alguém. A paz, que não depende de reconhecimento, permite um contato mais honesto consigo mesmo. Você percebe limites sem vergonha, reconhece desejos sem culpa, aceita mudanças sem medo. Nada disso ameaça sua identidade, porque ela não está mais presa a provas. No tal, a verdadeira força é discreta, ela não se anuncia, ela sustenta. Essa paz é forte porque não precisa se defender. Ela não reage a cada estímulo, ela permanece. Com o tempo, você percebe que essa paz sempre esteve disponível. O que a encobria era o esforço constante de provar algo ao mundo e a si mesmo. Quando esse esforço cessa, a paz não precisa ser construída. Ela se revela. Na próxima e última parte, vamos integrar tudo isso em uma visão final. O retorno ao fluxo natural da vida e a compreensão profunda de que a paz nunca esteve fora. Apenas aguardava o momento em que você parasse de tentar merecê-la. Chega um ponto em que a busca se dissolve. Não porque você encontrou todas as respostas, mas porque percebe que a pergunta estava errada. Nunca foi sobre como provar seu valor, como garantir reconhecimento ou como se tornar alguém digno de paz. Sempre foi sobre parar de lutar contra o que já é. No tal, o retorno ao fluxo não é um avanço espiritual, é um relaxamento existencial. Você não sobe um degrau. Você solta o peso que carregava sem perceber. O peso da autoafirmação constante. O peso de sustentar uma identidade rígida. O peso de viver como se estivesse sempre sob avaliação. Quando nada precisa ser provado, a vida perde a urgência artificial. O tempo desacelera por dentro, mesmo que o mundo continue rápido por fora. Você passa a habitar o momento sem a sensação de estar atrasado ou em falta. Cada passo é suficiente porque não está tentando levar a lugar algum além de onde já está. O fluxo taoísta não exige perfeição. Ele responde à adequação. Você faz o que pode com o que tem, no momento em que está. Não há necessidade de dramatizar falhas, nem glorificar acertos. Tudo se torna parte do mesmo movimento. Nesse retorno ao fluxo, o esforço muda de natureza. Ainda existe dedicação, disciplina, responsabilidade, mas não existe mais rigidez interna. Você se compromete sem se violentar, persiste sem se endurecer, aprende sem se humilhar. A mente, antes ocupada em provar, agora observa. Ela se torna ferramenta, não juíza. Pensamentos vêm e vão, sem dominar o espaço interno. O silêncio que se estabeleceu nas partes anteriores se aprofunda, não como ausência de ação, mas como base estável para agir. Você começa a confiar mais na vida, não no sentido ingênuo de que tudo dará certo, mas no sentido profundo de que você pode lidar com o que vier. Essa confiança não depende de garantias externas. Ela nasce da experiência direta de estar alinhado com o fluxo. Relações continuam mudando. Algumas se fortalecem, outras se encerram. Mas agora você não tenta segurá-las por medo, nem moldá-las para se sentir aceito. Você permite que sigam seu curso natural. Isso traz leveza, mesmo quando há despedidas. O sofrimento não desaparece por completo, mas perde o papel de inimigo. Ele se torna um sinal, um movimento, uma fase.
Você não o transforma em identidade nem em narrativa de prova. Ele passa, como tudo passa. O futuro deixa de ser um teste. Ele se torna continuidade. Você planeja sem ansiedade, age sem desespero, espera sem rigidez. O amanhã não precisa confirmar nada sobre você. Essa é a paz do Tao. Uma paz silenciosa, despretensiosa, quase invisível. Ela não chama a atenção, não impressiona, não se vende, mas sustenta. Ela permite que você viva com menos ruído e mais verdade. Parar de provar não é desistir da vida, é desistir da guerra contra si mesmo. É escolher não carregar pesos que nunca foram seus. É confiar que o fluxo sabe mais do que o controle. Quando você retorna ao fluxo, percebe algo simples e profundo. Você nunca esteve fora, apenas estava tenso demais para perceber. E nesse reconhecimento final, a paz deixa de ser um objetivo distante e se revela como aquilo que sempre esteve presente, esperando apenas que você parasse de tentar merecê-la. Conclusão. Conclusão. A paz que sempre esteve. Aqui. Ao longo desse caminho, fica claro que a paz nunca foi algo a ser conquistado, mas algo a ser permitido. O esforço para provar, justificar e sustentar uma imagem criou a ilusão de que você precisava se tornar alguém diferente para merecer tranquilidade. Quando esse esforço cai, o que resta não é vazio, mas presença. Parar de provar não significa abandonar a vida, os sonhos ou as responsabilidades. Significa abandonar a luta interna desnecessária. A vida continua com desafios, mudanças e incertezas, mas agora sem o peso de ter que confirmar valor a cada passo. Você age, sente, erra, aprende, sem se afastar de si. O Tao não pede que você se destaque, vença ou seja reconhecido. Ele convida ao retorno, ao ritmo natural, ao silêncio interno, à simplicidade do ser. Nesse retorno, a paz deixa de depender do olhar do outro, do futuro ou das circunstâncias. Ela nasce do alinhamento com o que é. Quando você compreende isso, algo se encerra suavemente. A busca cessa. A comparação perde força. A necessidade de provar se dissolve. E o que permanece é uma paz silenciosa, firme, discreta, não porque tudo esteja resolvido, mas porque você finalmente parou de lutar contra a própria existência. A paz começa exatamente aqui, quando você não precisa mais provar nada,